Olá pessoal, eu me chamo Leonardo Cruz Mendes da Silva, sou estudante do curso de Geografia da FCT Unesp de Presidente Prudente. O presente trabalho se chama Considerações sobre o tratamento de água e esgoto na cidade contemporânea. O mesmo foi realizado em conjunto com Gustavo Fávaro Lopes, também estudante do curso de Geografia da FCT Unesp de Presidente Prudente, e Sandra Medina Benini, professora do curso de Geografia da FCT Unesp, também do campus de Presidente Prudente. Esse trabalho foi submetido ao 17º Fórum Ambiental da Alta Paulista, na categoria de artigo completo no eixo temático Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Aqui vocês podem ver um quadro com o sumário do trabalho e todos os seus tópicos e subtópicos. Esse trabalho tem o objetivo de apresentar algumas considerações sobre o tratamento de água e esgoto no espaço urbano. Considerou-se que a água é um recurso natural finito e renovável, que o ciclo hidrológico é um sistema fechado que sofre constantes influências das intervenções antrópicas. A universalidade do serviço de saneamento básico deve ser tratada como um direito humano fundamental, considerando que é uma externalidade positiva e incide diretamente na saúde pública, tornando-se assim essencial para a manutenção da dignidade da pessoa humana. Como resultado, verificou-se a necessidade de implementação das políticas públicas para tratamento de água, não se restringindo apenas ao consumo, mas também ao tratamento de efluentes produzidos e à sua destinação final adequada. E recomenda-se que o serviço público de saneamento básico deve ser oferecido de modo universal e eficaz, observando o direito de todos ao uso da água potável e esgotamento sanitário. Introdução. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no censo de 2010, aproximadamente 84% da população brasileira vive em áreas urbanas. Segundo Benini, 2015, para abrigar esse contingente populacional, as cidades são produzidas em um ritmo cada vez mais acelerado e desconsiderando as normas urbanísticas vigentes, estando sujeitas à influência do mercado imobiliário que se faz presente incontestavelmente no modelo de produção das nossas cidades, seja por meio da verticalização intensa ou a expansão desordenada das cidades no país. O que se assiste como resultado disso é o surgimento de diversos problemas, sobretudo de natureza socioambiental, tais como ocupação de áreas de risco, as APPs, ocupação de áreas com declividade acentuadas, sujeitas a deslizamentos, que são as encostas, carência de serviços públicos, infraestrutura, imobiliário urbano, ausência ou deficiência de saneamento básico, comprometimento do sistema de drenagem, estrangulamento do sistema de tráfego, poluição, contaminação de mananciais e disposição irregular dos resíduos sólidos, além de muitos outros problemas. Frente a esse cenário, Benini e Braga apontam que as cidades são certamente as construções humanas de maior impacto na superfície terrestre, considerando que o avanço da urbanização sobre o meio natural de maneira desordenada tem causado a degradação progressiva das áreas de mananciais e remanescentes, assim como pela implantação de loteamentos irregulares e a instalação de usos e índices de ocupação que são incompatíveis com a capacidade de suporte do meio. Muitos problemas ambientais no espaço urbano estão relacionados à gestão dos recursos hídricos, como, por exemplo, a falta de tratamento de esgoto, a ocupação de leitos de inundação ribeirinha que sofrem frequentes inundações e a falta de capacidade gerencial para o planejamento e gerenciamento quanto aos diferentes aspectos da água no meio urbano. Verifica-se também um quadro de desequilíbrios nos recursos hídricos urbanos, como problemas ambientais associados a enchentes, e a deterioração da qualidade das águas, que resulta não só da descarga de efluentes, mas também do uso e ocupação inadequada do solo das bacias urbanas. Por isso, a universalidade do serviço de saneamento básico deve ser tratada como direito humano fundamental, considerando que incide diretamente na saúde pública, tornando-se assim um requisito essencial para a manutenção da dignidade da pessoa humana. Qualidade de água e abastecimento humano. Ao longo da história mais recente das cidades do mundo, tiveram diferentes concepções do desenvolvimento e tratamento das águas urbanas. No século XVIII, o esgoto corria a céu aberto nas cidades europeias, favorecendo a proliferação de doenças de veiculação hídrica, como a cólera, afetando todos os estratos sociais com taxas de mortalidade elevadas, o que mostrava aí a baixa qualidade de vida das cidades. A falta de coleta de lixo, de rede de água e esgoto, as ruas estreitas para a circulação, a poluição de toda ordem, moradias apertadas, falta de espaço para lazer, insalubridade e feiura eram problemas urbanos na medida que se manifestavam de forma acentuada nas cidades. No final do século XIX, como afirma Herzog, 2013, evidencia-se o surgimento da doutrina do higienismo nas cidades europeias, com o objetivo de melhorar a salubridade das cidades pós-liberais e também orientar intervenções urbanas, as quais tiveram repercussão social e ambiental e econômica a longo prazo.
Tucci, 2008, explica que posteriormente houve também a fase corretiva na gestão dos recursos hídricos no espaço urbano. Entretanto, em pleno século XXI, grandes partes das cidades brasileiras ainda se encontram na fase higienista, devido aí à ausência de tratamento de esgoto e à falta de gerenciamento dos resíduos sólidos. No Brasil, a partir da lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a lei de número 6.938 de 1981, e da Lei de Ação Civil Pública, de número 7.347 de 1985, e da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente passa a ser visto de uma forma holística, contribuindo para que a tutela da água fosse considerada dentro de um conjunto de inter-relações com os demais ecossistemas. No texto constitucional, no inciso 19, no artigo 21, afirma que é competência da União instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Tanto que este inciso foi regulamentado pela Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, adotando os princípios do meio ambiente e de desenvolvimento sustentável reconhecidos pela comunidade internacional desde a Conferência de Estocolmo em 1972. Por força da legislação em vigor, tanto a Agência Nacional das Águas quanto a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é a CETESB, adotaram como parâmetro o Índice de Qualidade de Água, que é uma das referências para verificar a qualidade da água para utilização para alimentação, abastecimento humano doméstico, irrigação, limpeza pública, infraestrutura, além de uso recreativo, pesca e lazer. A qualidade da água é definida por um conjunto de características físicas, biológicas, químicas e varia também de acordo com a forma de uso a qual se aplica. Esgoto, degradação ambiental e saúde. Deve-se considerar que a água é um recurso natural renovável e que o ciclo hidrológico é um sistema fechado que sofre constantes influências da intervenção antrópica. O ciclo hidrológico pode ser descrito como um sistema de armazenagens aí que envolve as águas subterrâneas e os lagos, ligados por transferências, que são os rios, onde ocorrem saídas laterais que permitem o escape do vapor para a atmosfera, que é aí a evapotranspiração. Então temos um sistema que apresenta uma fragilidade relativa e que pequenas intervenções humanas podem causar grandes alterações no seu funcionamento. E o processo de urbanização e as alterações decorrentes no uso do solo e a impermeabilização desse solo causam impactos humanos mais significativos no ciclo hidrológico, principalmente sobre os processos de infiltração, armazenagem dos corpos d'água e fluxo fluvial. Os impactos ambientais produzidos pela degradação dos recursos hídricos tornam-se produto e produtor dos novos impactos no tempo e no espaço, o que gera influências negativas nos centros urbanos, porque esses se aquecem formando aí ilhas de calor, sofrem enchentes, erosões e o racionamento de água que, por sinal, aí, nesse ano de 2021 tem sido um problema recorrente no Brasil. Desde a antiguidade, as cidades enfrentaram epidemias diretamente ligadas à falta de saneamento, como na Europa no século XIX, mas que também continua sendo um flagelo em países menos desenvolvidos, onde ocorre ainda a proliferação de doenças infecciosas associadas à veiculação hídrica, né? A exemplo atual aí da leptospirose e da dengue. Todos esses problemas estão relacionados à ausência de tratamento de esgoto e lançamento de efluentes in natura nos rios e mananciais. Os sistemas de tratamento de água. São 3 os principais fatores ligados à qualidade ambiental das cidades, que são eles: o consumo de recursos naturais, o despejo de resíduos no meio ambiente e as formas de uso e ocupação do solo. O equacionamento desses fatores consiste no cerne do que denominamos aí de gestão ambiental urbana. Enquadramento e classes de qualidade de água para o uso urbano. A classificação dos corpos d'água e as diretrizes para o seu enquadramento e o estabelecimento de condições dos padrões do lançamento de efluentes são determinados pela Resolução CONAMA de número 357 de 17 de março de 2005. O enquadramento é um meio para estabelecer a qualidade da água a ser alcançada no tempo presente e que deve tentar se manter no decorrer do tempo futuro. E assim, esse método, além de servir para classificação, também é considerado como uma forma de planejamento e gestão dos recursos hídricos. De acordo com essa lei, o enquadramento dos corpos d'água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas também nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender às necessidades das comunidades. Nesse quadro, nós vemos as classes de qualidade de água doce e os seus respectivos usos preponderantes. Aqui você vê 5 classes de qualidade e seus respectivos usos. Por exemplo, na classe especial, que serve para abastecimento humano com desinfecção,
preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação. E se você ir lá para a classe 4, que são águas com menor qualidade, vai servir para navegação e para harmonia paisagística. De acordo com a resolução CONAMA, existem 3 tipos de tratamento de água, que são o tratamento avançado, convencional e o simplificado. O tratamento avançado envolve técnicas de remoção ou inativação dos constituintes refratários aos processos convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características como a cor, odor, sabor, atividade tóxica ou patogênica. O tratamento convencional envolve a clarificação com a utilização da coagulação e floculação, seguida de desinfecção e correção do pH. E o tratamento simplificado é a clarificação por meio da filtração, desinfecção e correção do pH quando necessário. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, o tratamento convencional é dividido em várias fases, começando pela pré-cloração até a fluoretação, indo após essas etapas para o abastecimento público do município. Quando a água chega na estação de tratamento de água, é realizada a adição do cloro para retirada da matéria orgânica e de metais. Esse procedimento é chamado de pré-cloração. Em seguida, para adequar o pH da água, são colocados cal ou soda. E esse método é a pré-alcalinação. Em seguida é feita a coagulação, que ocorre quando é adicionado sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro coagulante. E nessa fase, a água passa por uma alta agitação de modo que as partículas de sujeira ficam eletricamente desestabilizadas e mais fáceis de agregar. Depois dessa etapa, segue-se para a floculação, que consiste na mistura lenta para formar flocos com as partículas presentes na água. Em seguida, a água passa por tanques com o objetivo de separar esses flocos formados na etapa anterior, que é denominada a fase agora de decantação. Na fase da filtração, a água passa por um filtro composto por cascalho, areia e carvão antrácito. Isso contribui para que a sujeira que restou ali na fase de decantação seja eliminada. Na etapa seguinte, chamada de pós-alcalinação, é feita novamente uma correção de pH para evitar a danificação das tubulações. E por fim, na desinfecção, é adicionado cloro antes da água sair da estação de tratamento para garantir que esteja livre de vírus ou bactérias. E também a fluoretação, que é nada menos do que a adição de flúor com o intuito de prevenir as cáries. Os sistemas de tratamento de esgoto da Sabesp. O tratamento de esgoto tem por finalidade separar os líquidos dos sólidos, considerando aí as características físicas, químicas e biológicas presentes no efluente, e o objetivo é reduzir ao máximo a carga poluidora que geralmente é devolvida aos mananciais ou rios. O reator anaeróbico de fluxo ascendente é um tratamento biológico que ocorre por processo anaeróbico, isso é, sem a presença de oxigênio. A decomposição da matéria orgânica é feita por micro-organismos presentes no manto de lodo. O esgoto sai da parte de baixo do reator e passa para a camada de lodo como um filtro. E a eficiência atinge 65% a 75% do material. Por isso é necessário um tratamento complementar que pode ser feito através da lagoa facultativa. O tratamento por lagoa facultativa, que tem profundidades aí de 1,5 m a 3 metros, consiste numa mistura de condições aeróbicas e anaeróbicas, ou seja, com oxigênio ou sem oxigenação, onde as condições aeróbicas são mantidas nas camadas superiores e as anaeróbicas nas camadas mais profundas da lagoa. A lagoa anaeróbica, com profundidade aí de 3 a 5 metros, utiliza a redução da penetração de luz nas camadas inferiores, permitindo que seja lançada uma grande quantidade de matéria orgânica para que o oxigênio consumido seja várias vezes maior do que o produzido. O tratamento ocorre em 2 etapas. Na primeira, as moléculas de matéria orgânica são quebradas e transformadas em estruturas simples. Já na segunda, a matéria orgânica é convertida em metano, gás carbônico e água. O tratamento na lagoa aerada, que tem aí profundidade de 2,5 m a 4 metros, utiliza os aeradores, que servem aí para garantir o oxigênio no meio e manter os sólidos bem separados dos líquidos em suspensão. E tem também a flotação. Águas superficiais e parâmetros de qualidade. A qualidade da água é avaliada por diversos parâmetros de ordem física, química e microbiológica. Esses parâmetros são aplicados nos monitoramentos dos corpos hídricos. No estado de São Paulo, eles são feitos pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é a CETESB, de forma integrada com a Agência Nacional de Águas, que é a ANA. Segundo Pinheiro e Ribeiro, a CETESB definiu 60 variáveis para mensurar a qualidade da água, determinadas na sua rede básica de monitoramentos
onde as redes de monitoramento subsidiam a realização de diagnósticos de qualidade das águas superficiais do estado e avaliam a evolução no tempo, servindo para identificar áreas prioritárias do controle da poluição de mananciais e dar o subsídio para planos de bacias e relatórios de situação dos recursos hídricos. Nesse quadro 2, vocês veem informações sobre as redes de monitoramento integradas da CETESB e da ANA no estado de São Paulo. Você vê o tipo de monitoramento, os objetivos dessa rede de monitoramento, o início da operação, o número de pontos, a frequência com que essas coletas de amostras de água são feitas, por exemplo, bimestral, anual, semanal, mensal e horária. E as variáveis avaliadas também em cada rede de monitoramento. Nesse quadro 3, vemos sobre essas variáveis da qualidade de água dessas redes de monitoramento. Os tipos de monitoramentos, que são os físicos, químicos, hidrobiológicos, microbiológicos e ecotoxicológicos e bioanalíticos. No quadro 4, vemos a concentração da demanda bioquímica de oxigênio permitida nas águas doces, de acordo aí com a resolução CONAMA, para cada classe. Por exemplo, na classe especial, que as condições naturais dos corpos hídricos devem ser mantidas. E já na classe 4, que é a de menor qualidade, não há um valor determinado para DBO aí na água. No quadro 5, vemos a concentração do fósforo total, também para cada classe, dividido entre ambientes lentos e ambientes intermediários. No quadro 6, vemos a concentração de oxigênio dissolvido que é permitido nas águas doces. No quadro 7, vemos o limite de coliformes termotolerantes permitidos para águas doces para cada 100 ml das amostras coletadas, que são aí alguns dos parâmetros que são analisados por essas redes de monitoramento de qualidade das águas. Considerações finais. A água ela é um recurso natural essencial para a sobrevivência do ser humano e todavia, em decorrência do processo acelerado de urbanização, muitas cidades brasileiras não contemplam a infraestrutura adequada para a promoção do saneamento, considerando que o esgoto é coletado e lançado in natura nos corpos d'água em muitas cidades brasileiras. Nesse sentido, há necessidade da implementação de políticas públicas para o tratamento de água, sendo que não deve se restringir só ao abastecimento e o consumo, mas também ao tratamento dos efluentes que são produzidos nessas cidades, tanto pelas residências quanto pela indústria, e a sua destinação final deve ser adequada. Ressalta-se que o serviço público de saneamento básico deve ser oferecido de modo universal e eficaz, observando que o direito de todos ao uso da água potável e ao esgotamento sanitário, que são essenciais para a promoção da saúde pública, visto que a qualidade da água potável e saneamento é um fator de prevenção de doenças. E aqui vocês veem as referências bibliográficas, tudo isso está melhor detalhado no artigo, e todas as informações do evento e do artigo estarão na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram, um forte abraço e tchau, tchau.